Ei, você, é bem provável que um texto mais ou menos assim já tenha aparecido nas suas redes sociais. Infelizmente, acabou a competitividade, não existe mais nenhum adversário à altura do Flamengo na América do Sul. Talvez, a exemplo da Austrália, que se mudou da Oceania para o futebol asiático, esteja a hora do Flamengo do Jorge Jesus ir para a Europa e jogar o campeonato inglês, ou se filiar à FIFA como seleção e disputar a Copa do Catar em 2022. Esse meme ganhou força em 2019, quando o Flamengo parecia imparável, tanto que acabou o ano campeão do Campeonato Carioca, da Libertadores e do Brasileirão. É claro que a ideia de que o Flamengo fosse jogar na Europa ou disputar uma Copa do Mundo era só uma brincadeira. Mas você sabia que por trás desse texto, até meio absurdo, tem uma história bizarra e real? O Radar Peleja de hoje te conta porque a maior goleada de todos os tempos de um torneio FIFA mudou a história da Austrália. Quando você pensa na Oceania, quais países vêm para sua cabeça? Aposto que Austrália e Nova Zelândia são os principais, mas ao todo 14 países fazem parte do continente, que tem outras milhares de ilhas. Algumas delas formam a chamada Samoa Americana, um país de 55 mil habitantes, onde o esporte mais popular é o futebol americano. Apesar disso, foi o nosso futebol que fez os samoanos entrarem para a história. Mas calma que eu já chego lá. Para organizar o esporte nesse continente sem muita tradição, a Confederação de Futebol da Oceania, OFC, foi criada em 1966. Seria a chance dos países de lá se filiarem à FIFA e poderem disputar a tão sonhada Copa do Mundo. Mas nos 45 anos seguintes, só aconteceria duas vezes, uma com a Nova Zelândia em 1970 e outra com a Austrália em 74. Era muito difícil uma seleção de lá se classificar para o Mundial, já que a Oceania não tinha direito a uma vaga que levava direto para o torneio. Ou seja, quem vencesse as eliminatórias ainda teria que disputar uma repescagem contra uma seleção de outro continente antes de entrar na fase de grupos da competição. Era esse o cenário do futebol na Oceania quando começaram as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002. Em abril de 2001, os jogos já estavam a todo vapor, e entre os times da OFC, a Austrália despontava como a grande favorita da confederação. Mas, por mais que os adversários não fossem lá grandes equipes, uma seleção se destacava por estar jogando ainda pior que o esperado. A Samoa Americana era a lanterna do ranking da FIFA, e nas duas primeiras rodadas das eliminatórias, mostrou o porquê. Levou uma goleada de 13-0 contra a Fiji e um 8-0 contra Samoa. Na terceira rodada, eles pegaram a Austrália, e como se não bastasse, uma punição da FIFA tirou da partida 19 dos 20 jogadores do elenco. Uma semana antes do jogo, a Samoa Americana teve que recorrer à molecada do Sub-20 para poder entrar em campo. Bom, era um desastre anunciado, né? Na véspera da partida, o treinador Tunoa Lui garantiu que só uma intervenção divina seria capaz de evitar o pior. Estamos pedindo ajuda a Deus para sofrermos o menor número de gols possível, disse o técnico. Mas quando a bola rolou, nenhuma força sagrada impediu o estrago. 1-0. Then came the 10th minute. And the 11th. Here's Archie Thompson again. Where was the keeper? Com 20 minutos de jogo, o placar já estava 7-0 para a Austrália. No final do primeiro tempo eram 16. Isso com os australianos poupando 3 titulares. Mesmo assim, conseguiram uma média bizarra de praticamente um gol a cada 3 minutos. O jogo terminou 31-0, a maior goleada da história de um torneio internacional organizado pela FIFA. O atacante Archie Thompson bateu o recorde de mais gols num único jogo, com 13. A situação foi tão absurda que no final da partida a arbitragem tinha contado até um gol a mais para a Austrália. Meio que perderam a conta. Depois do jogo, o goleiro Nick Salapo, o único titular da Samoa Americana em campo, garantiu que não ficou constrangido com o resultado, porque aprendeu algo com ele. Se tivéssemos todos os nossos jogadores, talvez perdêssemos de 5 ou 6 gols. Sem os meus melhores defensores, não tinha nada que pudesse fazer. O artilheiro Archie Thompson ficou feliz em ser o novo recordista, mas não dessa maneira. Você tem que olhar para as equipes contra quem está jogando e começar a fazer perguntas. Nós não precisamos jogar essas partidas. A goleada histórica levantou a discussão sobre o formato das eliminatórias da Oceania. Para tentar uma vaga na Copa do Mundo seguinte pelo continente, uma rodada preliminar foi criada só para jogos entre times menores, mas a medida não impediu que a Austrália deixasse a OFC depois do Mundial de 2006 e se filiasse à Confederação Asiática de Futebol. Além de mais competitiva, a entidade tinha 4 vagas garantidas na fase de grupos do torneio. Desde então, os australianos foram a todos os 3 mundiais disputados depois de 2010, sempre como representantes da Ásia. Mas você pode se perguntar, e o que aconteceu com a Samoa Americana?
Bom, depois da goleada, o time que chegou a ficar 17 anos tendo marcado só 2 gols, teve os seus dias de glória em 2011. 10 anos depois da derrota para a Austrália, os samoanos conseguiram vencer sua primeira partida oficial, um inesquecível 2-1 sobre a seleção de Tonga, pelas eliminatórias da Copa de 2014. E sabe quem era o goleiro titular nessa partida? O mesmo Nick Salapo, que tinha levado os 31 gols em 2001. Olha só o que o técnico holandês Thomas Rogan, contratado para transformar o futebol da Samoa Americana, disse no fim do jogo. This is going to be part of soccer history, just like the 31-0 against Australia was part of history. We just made part of history. Em 2014, o documentário britânico O Próximo Gol Leva contou a jornada do técnico Rogan para fazer da seleção samoana um time melhor e os bastidores também dessa preparação. E você, fazia ideia de que por trás de um meme do Flamengo tinha tanta história assim? Aquela coisa da Austrália realmente era real? Comente, inscreva-se no Peleja e até o próximo Radar.